seguimento da lição anterior sobre as estratégias de conservação, nesta lição vamos falar sobre as estratégias de conservação por métodos biotecnológicos, a conservação in vitro e a criopreservação. Mas antes de falarmos sobre a conservação in vitro, temos de explicar muito resumidamente o que é a propagação in vitro ou micropropagação. Esta define-se como a propagação vegetativa de plantas a partir de células ou órgãos em meios de cultura de formulação definida, mantidas em ambiente artificial, controlado e utilizando recipientes de plástico ou vidro com manipulação em condições ascéticas. A expressão in vitro é uma expressão latina que designa todos os processos biológicos que têm lugar em ambiente controlado, normalmente dentro de recipientes de vidro. A micropropagação é um processo rápido. A partir de um único explantado é possível obter muitas plantas num curto período e é uma metodologia que permite propagar plantas em massa. Este processo envolve as fases de iniciação, de multiplicação das culturas, o enraizamento dos rebentos produzidos e, finalmente, a aclimatização das plantas às condições exteriores. Para exemplificar muito resumidamente como se procede, neste esquema temos o processo de micropropagação da espécie Tuberaria globularifolia, uma espécie em perigo de extinção, onde se podem identificar as várias fases do processo referidas anteriormente. Neste caso, como se trata de uma espécie em perigo de extinção, não é possível recolher os tecidos em plantas a crescer no campo. O processo iniciou-se com a germinação de sementes que foram depois crescidas e multiplicadas in vitro até termos um número elevado de rebentos, os quais foram posteriormente enraizados e as plantas obtidas aclimatizadas às condições exteriores. Finalmente, estas plantas, depois de atingido um tamanho adequado, foram reintroduzidas no habitat natural da espécie. Esta metodologia permite conservar culturas in vitro, por períodos curtos em condições normais de crescimento, subcultivando as culturas para meio fresco em intervalos regulares, ou por períodos médios, inferiores a 5 anos, em condições de crescimento reduzido, adicionando ao meio de cultura substâncias que inibem o crescimento ou então reduzindo a temperatura de crescimento, aumentando assim os intervalos entre as subculturas. Normalmente, a conservação in vitro é efetuada na fase de multiplicação das culturas, mas neste caso o objetivo não é que as culturas cresçam e se multipliquem, mas o oposto. O objetivo é que elas não cresçam e assim não seja necessário transferi-las para meio de cultura fresco tão frequentemente. A criopreservação é uma técnica que é considerada a estratégia ideal para preservar a longo prazo os recursos fitogenéticos. É um tipo de conservação ex situ, de longo prazo, em que as estruturas vegetais, como sementes, meristemas, células, etc., são armazenadas a temperaturas ultrabaixas, à temperatura do azoto líquido, ou seja, menos 196 graus centígrados, ou na fase de vapor, a menos 150 graus. A estas temperaturas extremamente baixas, os processos metabólicos param e, como resultado, o material vivo pode ser armazenado sem deterioração, teoricamente por um período ilimitado. O material é armazenado num espaço pequeno, protegido de contaminações e necessitando de muito pouca manutenção. As técnicas de criopreservação podem ser divididas em dois grupos. As técnicas clássicas, baseadas no uso de crioprotetores químicos, combinados com desidratação induzida por congelamento, seguida da imersão em azoto líquido. E as novas técnicas baseadas na vitrificação, que é um processo químico em que os líquidos solidificam sem cristalizar e as amostras geralmente são mergulhadas diretamente em azoto líquido. Alguns exemplos destas metodologias são a vitrificação de gotículas e o encapsulamento desidratação. Mais recentemente surgiram procedimentos inovadores baseados no processo de vitrificação, como seja a vitrificação por infiltração e a vácuo e os métodos de crioplacas. O procedimento de criopreservação de sementes, meristemas ou outras estruturas tem de ter como base um protocolo de micropropagação para assegurar a regeneração das plantas após conservação. Como se pode ver neste esquema, após a criopreservação e armazenamento, as estruturas passam por um período de recuperação e depois regeneram novamente plantas. Todo este processo é feito in vitro. De seguida, vou mostrar 3 exemplos de estratégias complementares de conservação baseadas na biotecnologia vegetal para apoiar a preservação de espécies raras, neste caso o Thymus lotocéphalus, o Plantago algarbiensis e a Tuberaria globularifolia, variedade major. Antes de passar a estes exemplos, convém lembrar alguns conceitos que vamos usar, nomeadamente o de espécie endémica, que é aquela espécie que ocorre somente numa determinada região geográfica,
o conceito de espécie ameaçada de extinção, que é qualquer espécie que esteja em risco de extinção devido a uma diminuição repentina e rápida da sua população ou à perda do seu habitat, e de acordo com os critérios definidos pela IUCN, consideram-se as seguintes categorias de ameaça: criticamente em perigo, vulnerável e quase ameaçada. É esta a classificação que iremos usar. Gostaria de vos apresentar algumas informações sobre estas espécies que vos vou mostrar. A Thymus lotocéphalus é uma planta endémica do Algarve e, como podem ver no mapa, apresenta uma distribuição muitíssimo restrita. Ocorre em clareiras de pinhal e em matos xerofílicos de porte baixo. Segundo a classificação que referimos anteriormente, está avaliada como quase ameaçada. Deixo aqui algumas informações sobre a espécie retiradas da lista vermelha da flora vascular de Portugal continental, que vos aconselho a consultar. Por sua vez, a espécie Plantago algarviensis é um endemismo ibérico, com distribuição muito restrita em Portugal continental, apenas presente na região do Algarve, entre Algoz e Faro. Esta espécie está avaliada como em perigo. E, finalmente, a espécie Tuberária globularifolia, variedade major, que é uma planta endémica do sul de Portugal continental, de distribuição praticamente restrita ao litoral do Sotavento algarvio e que habita em clareiras de matos e pinhais, principalmente em solos ácidos. Esta espécie está avaliada como espécie em perigo. Em relação a estas três espécies, foram implementadas diversas medidas de proteção ex situ. No caso da espécie Thymus lotocéphalus, foi desenvolvido um protocolo de micropropagação que permitiu propagar a espécie em larga escala. Também desenvolvemos métodos de germinação das sementes, protocolos de criopreservação de sementes e protocolos de criopreservação de ápices. Na imagem ilustra-se a técnica encapsulamento-desidratação, mas foram desenvolvidos protocolos de criopreservação usando também as técnicas de vitrificação e droplet vitrificação. Na imagem podemos ver a planta no campo e diversos aspectos do processo de micropropagação, desde a germinação das sementes até à multiplicação das culturas, ao enraizamento dos rebentos e à aclimatização das plantas às condições exteriores. Podem também ver-se, do lado direito da imagem, os ápices de rebentos destas, depois de incluídos em cápsulas de alginato antes de serem criopreservados. Para a espécie Plantago algarviensis, foi desenvolvido um protocolo de micropropagação, desenvolvidos métodos de germinação das sementes, protocolos de criopreservação de sementes e protocolos de criopreservação de segmentos nodais, usando as técnicas de droplet vitrificação e encapsulamento desidratação. Foram também feitos estudos de diversidade genética. E, finalmente, para a espécie Tuberária globularifolia, variedade major, foi também desenvolvido um protocolo de micropropagação que envolveu a reintrodução das plantas micropropagadas na natureza, no habitat natural da espécie. Foram desenvolvidos métodos de germinação das sementes, protocolos de criopreservação de sementes, protocolos de criopreservação de ápices, usando as técnicas de vitrificação e encapsulamento, desidratação, e também estudos de diversidade genética que têm de ser feitos para identificar as prioridades de conservação da espécie. Não gostaria de terminar esta lição sem chamar a vossa atenção para o facto de ser necessário preservar a biodiversidade e assegurar a vida e os direitos das futuras gerações.